Olá, pessoal. Eu sou a professora Genilza e hoje nós vamos iniciar o podcast da Biomedicina. Estou aqui com os professores Gabriel, Jefferson e Fernando e que vão nos responder, então, sobre o porquê da biomedicina ser a carreira do futuro. Vamos começar, professor Jefferson? Vamos sim. Olhando para um quesito histórico, eu sempre lembro de quando eu entrei no curso de biomedicina, lá no ano de 2013, e aí, naquele ano, não era tão claro o que era a profissão de biomédico, ou a biomedicina em si não era tão divulgada. Na verdade, até também por quesitos de processamento de internet aí, né? O Instagram não era tão utilizado na época, as faculdades também não tinham esse perfil muito de rede social, era um site, né? Então, se você quisesse verificar o que um curso fazia, você teria que entrar lá e olhar o que fazia. Hoje em dia, depois aí dessas passagens de mudanças que a gente teve, principalmente pelo o quadro pandêmico que se passou, acabou que todo mundo começou a conhecer um pouco mais sobre a biomedicina, principalmente por avanços tecnológicos e muito relacionado também à área de estética, porque quando você olha para a biomedicina hoje, a maioria das pessoas que entram numa instituição de ensino superior para cursar biomedicina, elas querem realizar o curso para fazer uma especialização estética e trabalhar com isso, que eu acho que é algo que está demandando muito, né, de vários profissionais no âmbito geral mesmo. E é legal porque há 10 anos atrás não tinha essa expansão na área de estética, né? Hoje os biomédicos dominam a área de estética. Hoje, né? Tem essa dominância no mercado aí com os profissionais biomédicos e é uma divulgação muito maior da biomedicina, tanto por esse quesito, mas também por quesitos tecnológicos, né? E o que eu acho interessante na biomedicina é que ela acompanha a evolução do tempo, né? Ela se adequa, ela não sofre com as tecnologias. Na verdade, ela usa as tecnologias a seu favor. Eu me formei há um tempo mais que você, eu entrei na biomedicina em 2009. Então, quando eu me formei, as tecnologias eram totalmente diferentes. E hoje, ela se adequou à realidade, se adequou à nova realidade da inteligência artificial. E ela continua utilizando isso a seu favor. Então, esse é um grande motivo que eu acredito da biomedicina ser uma profissão do futuro. Se a gente for avaliar a questão da expansão, né, da profissão, se a gente pega em torno de 10 a 15 anos atrás, o biomédico ele era reconhecido, a profissão em si, nem em todo o estado brasileiro. Então, por exemplo, a gente tinha um boom de maior profissional dentro do estado de São Paulo, que teoricamente é onde começou, onde surgiu, né, através da Faculdade de Medicina da Unesp, um grupo de professores que eram médicos e resolveram migrar para a parte da pesquisa, que inclusive antes o curso nem se chamava biomedicina, né? Era ciências biológicas, modalidade médica. Né? Inclusive, na minha graduação, meu diploma ele saiu com esse termo, né? Ciências biológicas, modalidade médica. Com o passar do tempo, foi evoluindo, né? Migrou para biomedicina e da pesquisa evoluiu para análises clínicas, que era o carro-chefe, né? Só que se a gente for observar hoje, né, a gente tem muito profissional reconhecido, né, nacionalmente, como biomédicos estetas, mas não somente a parte da estética, mas também a parte da perfusão extracorpórea, que é uma área de atuação que não é tão exclusiva do biomédico, mas que foi o primeiro profissional a expandir, né, para esse tipo de atuação, né, que é toda aquela parte em que o biomédico ele trabalha auxiliando o cirurgião cardíaco, manipulando toda a questão da hemodinâmica, né, além também da parte da imaginologia e radiologia, né, que é uma grande área que vem evoluindo e tem muitos profissionais que ainda não têm o conhecimento que o biomédico ele pode ser um imaginologista, né? Obviamente ele não vai laudar, mas ele vai trabalhar na realização do diagnóstico, né? Eu tenho colegas que trabalham hoje em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, todo mundo conhece, e são felizes com a profissão, né? É gratificante para eles trabalhar dentro do hospital e ver o quanto a profissão ela pode permitir, né, não somente análises clínicas, mas migrar para as outras áreas também, que às vezes a gente tem a concepção que biomédico somente análises clínicas, né? A gente sabe que agora é reconhecido mais pela estética, mas nós temos também as outras duas opções que eu dei, que é a perfusão extracorpórea e a parte do diagnóstico por imagem. Lembrando dessa parte, quando fala de perfusão extracorpórea, tem um profissional muito renomado, né, no estado de Goiás, ali na cidade de Goiânia, que é o professor Jeff. Uhum. Ele praticamente ele trouxe, né, a perfusão aí para divulgação maior da biomedicina.
E é uma área que é muito legal, muito interessante. Às vezes a pessoa, ela quer escolher o curso de biomedicina, eu quero fazer estética, mas aí não tem muita essa área de estética, mas não, eu gosto da pressão do centro cirúrgico, então vai lá para perfusão, cara, vai ficar lá controlando aquele equipamento lá que mantém a vida do paciente enquanto tá acontecendo. O procedimento cirúrgico, eu deslize ali já cortou a vida do paciente, então precisa ter uma pressão maior. Aquela pessoa que quer trabalhar com pressão, quer ficar dentro do centro cirúrgico, quer passar horas ali dentro do centro cirúrgico, não ter hora para trabalhar, essa aí é a profissão correta para a pessoa seguir. E geralmente é durante o curso que a pessoa vai se encontrar em algum desses ambientes, né? Ela vai ali descobrir a sua preferência ou pela bioquímica, ou pela microbiologia, hematologia, vai ser ali no decorrer do curso. E ela vai se encaminhar e se adequar dentro dos diversos setores que a biomedicina tem. Que até então, há algum tempo atrás, as pessoas pensavam que a biomedicina era uma especialização da medicina, né? Que na verdade não é, ela é uma profissão que ela é regulamentada, que ela trabalha em todas essas questões que a gente falou agora anteriormente, e que o profissional biomédico está inserido no mercado já há mais de 30 anos. Então a gente tem biomédico aí sendo reconhecido, né, e trabalhando em diversas áreas, não somente na análise clínica, que é o carro-chefe, né? Mas a gente também temos as outras áreas em que esse profissional ele pode estar migrando também. Quando você vai olhar para uma questão igual a professora Genilza falou sobre por que a biomedicina é uma área, né, do futuro, se você for olhar pelo tempo de vida que tem o curso de biomedicina, começando aí pela questão de ser chamado de ciências biológicas modalidade médica e depois vir a ser chamado de biomedicina, a gente tem um período muito curto comparado com outras profissões que já tem muito mais que 100 anos de existência. E aí, se você pega uma profissão que tem uma quantidade cerca de 50% a menos do tempo que essas outras profissões têm, com a visibilidade que ela tem hoje, com a disponibilidade de mercado que a gente tem, é muito gigantesco a forma que a biomedicina cresceu e os saltos que ela deu nos últimos anos. Então, é por isso que a gente considera, assim, como uma das profissões de sucesso e uma das profissões do futuro. E se a gente pesquisar hoje na internet, você vai encontrar essas mesmas coisas que a gente está falando aqui em pesquisas que são realizadas em diversos locais, considerando como um dos cursos mais procurados aí o pessoal que participa aí do Enem, depois faz aqueles processos, né, das escolas federais, você verifica aí que quando eles estão buscando, a biomedicina é um dos cursos que tem pontos de corte alto e um dos cursos que mais tem inscrições, ou que seja, as pessoas buscam muito esse curso. Fazendo um gancho, então, né, com esse assunto que a gente abordou agora, como cada um de vocês se envolveu com a biomedicina? Vamos olhar lá, igual eu falei que foi em 2013, né? Eu já falei essa data. Por que você escolheu? Por que vocês escolheram a biomedicina? Quando eu escolhi fazer biomedicina, da mesma forma que a gente falou antes, não tinha uma divulgação tão grande do curso de biomedicina. Então, eu não tinha certeza, para ser bem sincero, não tinha certeza do que era a profissão de biomedicina. Eu sabia que quando eu entrei no curso, fui pesquisar lá, né? Você vai, sempre que vai fazer uma faculdade, você pode escolher 3 opções de curso. E aí eu cheguei e falei assim, vou fazer biomedicina, né? Como o Fernando falou, parece que medicina, acho que vou fazer esse negócio aqui. Sabia o que era? Não sabia o que era. Mas, quando você pesquisava no Google, quanto ganha lá um profissional biomédico, a primeira coisa que aparece é o salário de um perito federal, né, da Polícia Federal lá. Aí, quando você olha aquele salário, você opa, esse negócio aqui é o que eu quero. Já escolhi o curso que eu estava precisando. E aí, foi aí que eu decidi entrar na biomedicina. E como o professor Gabriel citou, depois que eu entrei na biomedicina, eu fui ver o que fazia um profissional biomédico. E aí comecei a ter ali as disciplinas do curso, as aulas práticas, e comecei a me interessar por algumas áreas específicas. Então, durante a minha graduação, fui mais voltado ali para o lado da pesquisa científica, para o lado da microbiologia, para essa questão de docência. E aí eu fui seguindo nessa linha. E aí me formei, né? E saí e comecei a trabalhar com análises clínicas, que é o carro-chefe da biomedicina. E aí trabalho com análises clínicas até hoje, sou responsável técnico de um laboratório de análises clínicas, só que a minha área também era a questão de docência. Aí eu procurei fazer especialização, né, e fui procurando evoluir sempre mais para estar hoje relacionado à docência, mas o início, a verdade é que eu não tinha muita certeza do que fazia, né, um profissional biomédico, não. Eu quando entrei, como foi em 2006, né, aonde está 2006?
eu já era morador aqui de Barra do Garça e fui estudar em São Paulo. Então, lá, quando eu cheguei, a profissão já era consolidada, né? Então, você já tinha biomédicos com doutorado, pesquisadores, inseridos no mercado de trabalho. E aqui na nossa região não tinha, né? Inclusive, na própria UFMT não tinha o curso ainda naquela época, né? Então, quando a gente voltava, né? Aí falava, estou estudando fora, o que você está fazendo? Biomedicina. O que faz biomedicina? É um médico? É um biólogo, um médico? Né? Então, assim, as pessoas não tinham tanto conhecimento. Até então, a gente tinha pouca inserção do profissional, inclusive em concursos públicos, né? Então, hoje a gente vê que isso já tem uma visão diferenciada. Pode melhorar cada vez mais, obviamente, né? Mas eu me interessei porque falava um pouco da parte da biologia, né? Que eu sempre tinha uma afinidade na faculdade em relação à parte da genética também. Mas durante a faculdade mesmo, a disciplina que mais me chamou a atenção era a disciplina de anatomia e depois já nos finais a hematologia, né? Que é toda essa parte de estar trabalhando com células do sangue. Inclusive hoje eu sou até professor, né, de hematologia. E de anatomia, né? E na época eu já me envolvia com essa questão da docência, porque eu já fui monitor durante os 4 anos da faculdade, né? E depois retornei para a minha cidade, fiz especialização e migrei para o mestrado, né? E aí fui inserido também no ramo da docência, né? Então sempre trabalhei em laboratório de análises clínicas e agora também alio com a docência também. Eu entrei, na verdade, meu caminho... na universidade começou um pouco antes. Eu entrei em 2007, eu comecei faculdade fazendo engenharia. Eu cursei 2 anos de engenharia e ia até bem nas provas, passei de cálculo 1, cálculo 2, mas eu não me via profissionalmente atuando como engenheiro. Então, quando eu estava na metade do 2º ano, eu liguei para o meu pai, falei, olha, quanto mais eu demorar para falar para ele que eu quero parar, pior vai ficar, porque eu já vou estar muito perto de terminar. Liguei para ele e falei, olha pai, eu vou trancar a faculdade. Aí ele falou assim, parar você não vai, você pode mudar, mas parar de estudar você não vai. E aí ele falou, o que você quer fazer? E eu estava com um panfleto, na época a divulgação era feita por panfleto, 2007, da UFMT. E aí eu abri o panfleto, o primeiro nome que apareceu foi biomedicina, primeiro ano, era a primeira turma, eu falei, pai, eu vou fazer biomedicina. E aí me inscrevi, passei, comecei o curso assim com uma desconfiança danada. Aí na primeira aula, eu lembro até hoje, aula de biologia celular, entrou um professor magrinho, com uma camisa social, uma calça social, um giz na mão e a carteira na outra. E começou a dar aula. O professor Eduardo França. E foi a melhor aula que eu já tive na minha vida. Foi a melhor aula. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Aí eu me identifiquei na hora. Ter concluído a biomedicina, por causa dele eu dei sequência, fiz iniciação científica com ele. Quando ele abriu vaga para seleção de bolsa, eu estudei como se fosse a última prova da minha vida, passei, fiz iniciação científica com ele os 4 anos, ele me orientou no mestrado, no doutorado ele não me orientou, mas ele esteve junto, foi parceiro nosso nas publicações, e ali foi por conta dele, de um professor, que despertou em mim esse interesse em ser biomédico e seguir na docência. Então, por isso que eu fui fazer o mestrado acadêmico, o doutorado, e hoje eu sou professor, e toda aula que eu vou dar, eu fico sempre pensando, tomara que eu consiga despertar em alguém esse mesmo interesse que ele despertou em mim lá atrás, porque é muito bacana. Quando você fala de questão de professor, né, essas inspirações que a gente tem durante a graduação, eu também sempre lembro que a primeira aula, eu fui para a faculdade, né, eu morava numa cidade do interior e fui para Goiânia para fazer faculdade. Aí cheguei a primeira aula e falei assim, cara, será que precisa levar o folha, né, o caderno, o lápis? Eu falei assim, não vou levar esse negócio não, porque não sei o que precisa, porque às vezes não vai ter nem aula, né, às vezes só conversa. Aí chego lá, cara, na minha sala tinha mais de 100 alunos e eu já cheguei um pouco atrasado porque eu custei achar a sala, aí já começou errado. Quando eu entro, era 2 portas lá para poder entrar, então você tinha uma porta que já dava direto ali na frente do quadro e a porta do fundo, né? Falei assim, eu vou entrar pela porta do fundo, porque aí ninguém vê. Quando eu entrei, tinha gente até na porta. E aí eu olho pra frente, o professor que tava lá, o Dr. Xisto, ele olhou e falou assim, pode pegar a cadeira e sentar bem aqui na frente. Então, tipo assim, pegou toda a sala, olhou pra trás, aí eu tive que pegar minha cadeirinha caladinha e sentar lá na frente. Só que o cara,
ele foi a pessoa que, tipo assim, me trouxe muita inspiração. Ele e outros professores, o meu professor que fiz iniciação científica com ele também, e até hoje a gente tem contato, porque foram essas pessoas que trouxeram essa inspiração para que eu seguisse nessa área da docência, sabe? E aí eu queria sair da faculdade, então fiz iniciação científica, professor Fábio, e aí ele falou assim, olha, vamos fazer um mestrado já aqui no laboratório que você faz a pesquisa. E aí eu já queria entrar ali de cara, e aí ele pegou e me deu uns conselhos. Ele falou assim, mas às vezes é bom você sair da graduação, trabalhar um pouco na área de análises clínicas, conhecer um pouco, ter certeza se é isso mesmo que você vai querer fazer. E aí segui esses conselhos, fui trabalhar com análises clínicas, e aí fiquei trabalhando com análises clínicas aí por uns 4 anos, e aí fui para o mestrado depois disso também. Mas por questão de inspiração desses professores lá de trás. São aquelas pessoas que, às vezes, estão lá na aula, professores que têm um conhecimento gigante, mas também não deixam o lado humano, né? Sim, sempre está ali próximo do aluno, porque naquele momento você está formando pessoas que vão trabalhar no futuro, consequentemente vão atender a gente em algum momento ou outro, e a gente constrói ali laços também durante esses períodos, né? Então é muito, muito interessante essa lembrança aí, porque também me traz as lembranças lá de trás quando eu comecei, principalmente esse momento de chegar, opa, senta aqui na frente aqui, e aí a partir desse momento que ele me mandou sentar na frente, então aí eu comecei a me dedicar pra caramba no curso, aí que eu fui atrás de iniciação científica, fui fazer monitoria também, me aproximar mais um pouco desse lado da pesquisa e da docência. E por que escolher biomedicina no Univar? Vamos lá. Quando eu fui fazer biomedicina, quando a gente vai entrar numa instituição de ensino, muitas das vezes a gente acaba saindo ali do ensino médio e na pressão, aquela pressão, eu tenho que entrar, tenho que fazer uma faculdade, tenho que procurar coisas para fazer. E a gente acaba pecando em não procurar corretamente o que a instituição oferece para você. E aí você, às vezes, entra em um curso, talvez aquele curso ele não detém do que você precisaria, né? Não tem um aparato técnico para que você conseguisse seguir. Quando a gente olha aqui para a instituição, você tem aqui no Univar o laboratório escola próprio, que é uma coisa que a gente não encontra aqui na região do Vale do Araguaia, uma instituição de ensino que possui laboratório escola próprio. Mas não é um laboratório escola simples, igual mais o Fernando a gente conversa às vezes, que é assim, quando eu fiz meu estágio na instituição que eu estudei, o professor de estágio trazia amostras do laboratório que ele trabalhava e a gente analisava essas amostras. Então era como se fosse uma aula prática. O laboratório escola do Univar não é uma aula prática, ele é um laboratório funcional, a gente atende a população aqui. Então você está ali na prática todos os dias, você tem um profissional que trabalha com isso e tem os feeling, né, que a gente pega durante a vivência profissional, além de ter todo esse aparato técnico e também ser exclusivo por ter esse laboratório escola aqui. Esse é um dos motivos que eu considero de extrema importância. E os outros professores podem falar outros motivos que a instituição tem que deixa claro por que o curso de biomedicina é o melhor do Vale do Araguaia, dessa região toda aqui que a gente está inserido no Mato Grosso. Porque se a gente for pensar, o nosso curso está no 2º ano, né? Então a gente está com a 2ª turma, mas o Univar em si, ele pensou na necessidade de implantar esse curso mediante as demandas, né? Então, a gente sabe que a maioria dos nossos alunos, nossos acadêmicos, ou são de fora ou trabalham durante o dia e tinha necessidade de estar cursando biomedicina, né? Então, por que não biomedicina no Centro Universitário do Vale do Araguaia? Nós já tínhamos uma estrutura pronta, né? Com laboratórios qualificados, laboratórios de anatomia qualificados, laboratório de microscopia qualificado, professores qualificados. E a resposta disso a gente tem no grande número de inserção desses alunos nas turmas, né? Então, graças a Deus, as nossas turmas são turmas que são todas cheias, né, Jefferson? Então, em média, de 70 alunos por turma, né? Então, a evasão de aluno também é pouco. Então, a gente vê que os nossos acadêmicos que estão inserindo no curso de biomedicina estão gostando do curso e pretendem ficar até se formar, né? Obviamente porque eles também observam ao redor e como nós também temos a campanha de visitação antes do vestibular, então muitos desses alunos que estão saindo do ensino médio, eles também conseguem ter uma noção de qual é a infraestrutura do Univar que a gente pode estar oferecendo para eles, né? A demanda pelo profissional biomédico, eu acredito que principalmente em função da epidemia de Covid-19, ela aumentou muito. Então a nossa região ficou defasada desse profissional
Foi para inicialmente atender essa demanda local e, além disso, a gente tem outro fator também que contribui, que é a expectativa de vida da população em geral, ela tem aumentado. Então, naturalmente, os serviços médicos eles vão aumentar também a procura. Mas, quando eu entrei aqui no Univar, eu encontrei duas coisas muito positivas. Uma delas é a estrutura física muito boa. Nós temos uma sala de aula muito boa, laboratórios muito bem equipados, laboratório de anatomia, laboratório de bioquímica, laboratório de bromatologia, das mais diversas áreas, muito bem equipados. E, além disso, a questão do pessoal. Os professores são excelentes. Então, com certeza, quem faz biomedicina aqui no Univar está muito bem assistido. A população está bem assistida com os nossos alunos, com os nossos profissionais que nós iremos formar. E é uma contribuição em geral. É uma forma de retribuir para a sociedade, de assistir a nossa população que precisa tanto desses cuidados desse profissional e dos mais diversos profissionais que o Univar também oferece. Nós temos diversos cursos aqui, todos de excelente qualidade. É um polo na saúde, né? A gente tem que sempre olhar por esse lado, porque se você escolhe uma instituição de ensino que não disponibiliza desse aparato técnico, dessa qualidade e qualificação dos professores, a gente que é professor do Univar, a gente sabe que nós temos diversas oportunidades dentro da instituição para se especializar mais. A gente tem pós-graduação que é fornecida pela instituição para que facilite esse processo, né, didático, além de outras questões que a gente solicita aí para fazer aquisição de equipamento, no caso do laboratório escola, a gente tem uma grande resposta, né, vindo aí da direção do Univar. Então, acaba que nós produzimos aqui um curso muito bom para que a gente entregue para a sociedade profissionais bons. E a hora de escolher o curso, eu acho que isso pesa muito. Além do mais, o nome da instituição também, que para mim vale muito. Se a gente for olhar há muitos anos atrás, o pessoal falava, porque precisa se formar em tal instituição de ensino para que você seja empregado. Se a gente for olhar para dentro aqui da região que a gente está inserido, aonde você chega e que tem um aluno que saiu aqui do Univar, você sabe que aquele aluno ele tem condições de representar aquele serviço que ele se propõe a fazer. Eu trabalho no laboratório, o Fernando trabalha no laboratório e sempre a gente tem esse contato. Onde eu trabalho mesmo, já passou vários acadêmicos aqui dos cursos do Univar. E são acadêmicos, né? São alunos ali que trabalham junto com a gente, que fazem um bom trabalho. Então, se eles fazem um bom trabalho, você vê que o trabalho com os professores e os profissionais do Centro Universitário do Vale do Araguaia, aqui, o Univar, são profissionais qualificados para garantir que ia acontecer isso lá na frente. Outro ponto muito interessante é o contato que os alunos têm com a prática desde o início do curso. Eu, por exemplo, eu me formei numa universidade pública e naquela época eu fui ter contato com disciplinas na prática mesmo só no final, nas clínicas, na bioquímica clínica, na hematologia clínica, isso lá no 3º, 4º ano de faculdade. Aqui, a gente tem desde o primeiro ano, os alunos já começam a ter contato com as práticas de coleta, as práticas no laboratório de anatomia e assim até o final do curso. Isso realmente é uma vantagem, né? Na minha faculdade também, as aulas práticas, elas se iniciavam lá no final do 2º ano, para o 3º ano de graduação, principalmente quando vai chegando as áreas mais específicas clínicas, né? A parte básica lá mesmo, o que rola de aula prática é uma anatomia. Os outros vai devagar, aqui, outra ali, mas bem complicado. Aqui não, aqui realmente há um direcionamento maior para a questão de aulas práticas e há sempre uma proporção controlada e equilibrada entre a aula prática e a aula teórica, né? Para que o aluno ele tenha ali o conhecimento teórico, mas ele saiba onde aplicar aquilo. Ele precisa entender também onde ele vai aplicar isso. E grande parte dos nossos alunos, como eu ministro aula no primeiro ano, eu sempre trabalho com a dinâmica de o porquê biomedicina, né, e o porquê da instituição. A maioria das pessoas que chegam dos nossos acadêmicos já tem uma noção do que é ser um profissional biomédico, né? Inclusive já chegam com a ideia do que vão querer ser depois, né? Quero migrar para análises clínicas, perícia criminal, genética forense, esteticista, parte da imagem. Então você vê que são alunos que já vêm já com interesse de realmente cursar e finalizar o curso como biomédicos, né? Então assim, você vê que a nossa instituição ela consegue chegar, né, até esses alunos e demonstrando, né? E hoje, obviamente, a gente tem as redes sociais que contribuem muito para isso, né? Então, e um diferencial do Univar, né, também
a prática, a metodologia de problematização, que é incomum em outras universidades, né? Que é o PBL. Certeza. Você já insere o aluno com problemas para ele tentar resolver desde o primeiro ano, né? Isso, autonomia ao aluno. Exatamente. Se o pessoal entrar nas páginas, tanto do Univar quanto na página do próprio curso, vai dar para verificar ali as ações que os alunos fazem. Então, eles começam ali no primeiro semestre, aí já tem PBL para poder fazer, aí já tem um projeto que eles querem desenvolver, aí lá no pessoal dos próximos semestres, eles já começam a ter uma disciplina de extensão, que é uma aproximação deles com a sociedade em si, porque faz sentido para a gente aqui no Univar também, além de trabalhar o acadêmico, a gente insere ele no meio da sociedade para que esse conhecimento ele seja disseminado, né? A gente precisa levar isso para a sociedade também, faz parte do procedimento de aprendizagem, trazer isso também para o público externo. Hoje nós encerramos o primeiro episódio do podcast da Biomedicina, falando sobre por que a biomedicina é a carreira do futuro. Obrigada, professor Gabriel, professor Fernando, professor Jefferson. E a gente se vê no próximo episódio.